Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui para mais um vídeo, já se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Hoje você vai aprender como fluir nos dons do Espírito Santo. A primeira coisa, se você quer fluir nos dons do Espírito Santo, é saber que o dom sempre é em benefício de outras pessoas. Nós, como partes do corpo de Cristo, nós carregamos algo de Deus que vai impactar, que vai ser uma ferramenta de transformação, de encorajamento, de edificação, até mesmo de exortação para outras vidas. Então, o que cada um de nós carregamos, nós somos partes do corpo de Cristo. E o que cada um de nós carregamos precisa tocar e transformar a vida de outras pessoas. Agora eu vou te falar sobre fluir nos dons do Espírito Santo. Primeira coisa é você ter uma vida de intimidade com Deus. Você passar tempo com Deus em adoração. Você ter realmente um estilo de vida de intimidade com Deus. Tantas vezes Deus já me usou no supermercado, Deus já me usou na faculdade, já usou na rua. Em momentos que eu nem estava esperando, mas existia uma pessoa ali, Deus tinha algo para liberar na vida da pessoa e acabou usando a minha vida. Agora, você sabia que Deus, para ter legalidade para agir na terra, Ele precisa muitas vezes de um corpo. Deus escolheu precisar do homem para fazer a sua obra aqui na terra. Até mesmo os anjos gostariam de pregar o Evangelho, mas Deus deu essa missão para o homem. Até mesmo porque a palavra de Deus fala que os céus são os céus de Deus e a terra Ele criou para o homem. Então nós temos uma missão de falar de Jesus para outras pessoas, compartilhar a mensagem do Evangelho, da abundância da graça, do dom da justiça através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E uma das ferramentas que Deus nos dá para cumprir o nosso ministério são os dons espirituais. Um dos propósitos de eu estar aqui com esse canal é isso, despertar o dom espiritual que já está sobre a sua vida. Você sabia que você tem um dom? Sim, você tem um dom do Espírito que tem que ser ativado. Você tem um dom espiritual ou você tem um dom de serviço, você tem algo de Deus que é para servir a vida de outras pessoas. Então a primeira coisa que nós falamos é, o dom é para servir outras pessoas. Uma outra coisa, o segundo passo, o segundo ponto aqui importante é, nós precisamos ter um estilo de vida de intimidade com Deus. Aonde você estiver, Ele quer e Ele vai usar a sua vida. Até o final desse vídeo, os dons espirituais estão sendo ativados na sua vida. Eu declaro um despertar do dom de Deus na sua vida agora, em nome de Jesus. Você deve estar sensível, você tem que ter a sensibilidade de não achar que os seus pensamentos são da sua cabeça. Uma vez que você tem um relacionamento com Deus, muitas vezes você vai estar passando por uma pessoa, Ele vai colocar algo na sua mente. E você tem que estar sensível para captar a voz do Espírito Santo, através muitas vezes de um pensamento. Muitas vezes quando eu estou fluindo nos dons do Espírito, às vezes quando eu estou orando por alguém, vem um pensamento na minha mente. E às vezes vem pensamentos tão específicos sobre a vida da pessoa. Já teve uma mulher que eu me lembro que eu disse para ela, o seu marido está acontecendo isso, 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 na sua vida pessoal está acontecendo isso, isso, isso. E eu nem sabia que ela é casada, não sabia detalhes da vida dela, mas naquele momento que eu estava em oração, o Espírito Santo começou a colocar como se fosse uma voz suave, pensamentos na minha mente. E quando eu comecei a liberar aquela palavra, ela falou, você falou tudo o que está acontecendo na minha vida. Ela tinha um esposo, eu nem conhecia, eu nunca tinha conversado com aquela mulher. Uma coisa muito importante sobre dons espirituais é que nós estamos na nova aliança, onde todos podem ter o Espírito Santo. Então quando você vai dar uma palavra de conhecimento, a famosa palavra de revelação, que um dia eu quero falar só sobre isso, que na verdade não é palavra de revelação, são dons de revelação. Quando você vai liberar então uma palavra na vida de alguém, debaixo da nova aliança, se ela é um cristão, se ela acredita em Jesus, ela já tem o Espírito Santo. Então muitas vezes esse mover profético, ou quando os dons de revelação estão fluindo, eles vêm apenas como uma confirmação de algo que Deus já está falando com a pessoa. Então já teve pessoas que eu falava, você está tendo essa ideia assim, assim, ou você tem pensado isso esses dias e Deus está te falando isso e trazendo uma confirmação. Isso é algo muito importante sobre os dons espirituais. Nós recebemos, sim, eu creio sim no mover profético, é óbvio que eu creio, mas você precisa entender que o mover profético na nova aliança, ele vem mais como uma confirmação. Tem também outras operações, mas são coisas que Deus já vai estar falando com você e vai vir confirmar coisas que Deus já está falando no seu coração e às vezes adicionar mais alguma instrução, uma palavra de sabedoria, uma instrução mais específica. Isso é muito importante, ter a sensibilidade. Quando você está orando por alguém ou quando você está lá na sua casa, às vezes você está na sua casa, ou às vezes você está num culto e vem um pensamento na sua mente.
Você tem aquela conexão com Deus. Se você ficar achando que toda vez é da sua cabeça, você não vai fluir nos dons do Espírito. Agora, você está em oração, você está em jejum, você tem intimidade com Deus, e aí você tem que ficar atento, porque Ele vai colocar um pensamento na sua mente, é como se fosse uma voz suave. E você vai chegar e vai para o nosso próximo passo. Você vai ter a humildade de falar assim, isso faz sentido para você? Porque eu imagino que você está começando agora a fluir nos dons. Você falou, eu estava com esse pensamento em relação a você, isso faz sentido? Eu tive aquele sonho, através de sonhos também, eu tive aquele sonho, eu estava lendo a palavra e tive isso, e aquela impressão, ou aquele pensamento que você está em relação àquela pessoa, aquele sonho, você fala assim, isso faz sentido para você? Então você tem que ter a humildade de não chegar falando assim, diz o Senhor, dando uma carteirada de profeta, ou de profético pelo menos, né? Todo crente pode ser profético, nem todos vão ser profetas, mas todos podem ser proféticos. Então você vai chegar, isso faz sentido para você? Aí a pessoa fala, nossa, eu estou passando por isso. Normalmente vai fazer sentido para a pessoa, porque você está sendo alguém que está tendo intimidade com Deus, que está sensível à voz dele, e você vai agir nessa humildade de falar, isso faz sentido para você? Já teve algumas vezes, de eu ter tanta convicção de que Deus estava falando e convicção da pessoa que era e da palavra, que eu falei, o Senhor está te dizendo isso. Mas isso que eu me lembro, mais de 3 anos que eu venho fluindo nos dons do Espírito, isso aconteceu 2 ou 3 vezes. Agora, até hoje eu faço isso, essa semana mesmo, eu disse para uma mulher, você estava com esse pensamento, aconteceu coisas nessa área da sua vida no passado, e agora você estava se sentindo acusada, está tendo até dificuldade de dormir, e eu falei, é ou não é verdade? E falei, eu tenho outra coisa, você está com dor na sua perna direita. Então o Espírito Santo começou a me revelar coisas do passado. Quando são coisas do passado e do presente, são os dons de revelação, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que normalmente o pessoal fala palavra de revelação. Então aí na sequência eu liberei uma palavra profética, sobre coisas que Deus tem para fazer na vida daquela mulher e da sua família. Essa foi uma das últimas experiências que eu vivi fluindo nos dons. Agora, essa vez eu não cheguei dizendo, assim diz o Senhor. Já cheguei liberando a palavra de conhecimento, que muitas vezes vocês que têm o Espírito Santo Deus coloca pensamentos na sua mente, você acha que é da sua cabeça e não entrega. Deus quer te usar nisso. Um quinto ponto que eu queria falar é a ousadia. Ao mesmo tempo que você tem humildade, você tem que ter ousadia de ir lá e falar assim, isso faz sentido para você? Eu estou com esse pensamento aqui na minha mente, eu creio que pode ser algo de Deus para a sua vida. Olha só que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo dizendo a Timóteo, e no versículo 7 ele fala, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza, em outra versão fala o espírito de coragem e de amor e de moderação. Então essa é a palavra de Deus para a sua vida nesse vídeo. Desperta o dom espiritual que está em você. Desperta o dom que você recebeu naquele momento de adoração. Desperta o dom que você recebeu naquele dia que você teve uma experiência pessoal com Deus, onde Deus começou a te entregar coisas. Flua nos seus dons. Desperta agora o dom que é em você. Desperta agora o dom que é em você. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro um novo tempo do chamado de Deus na sua vida. Quando você começa a priorizar as coisas do reino de Deus, quando você começa a priorizar a viver o plano de Deus na sua vida, eu tenho certeza que Ele vai te abençoar em tudo. Mas foca primeiro no reino de Deus, nas coisas que Ele tem te chamado para fazer. Eu tenho certeza que todas as outras coisas vão te acompanhar. Se você crê nessa palavra, receba essa palavra e faça diferença na vida de outras pessoas. Tenha intimidade com Deus. Tenha sensibilidade para discernir e ouvir a voz dele. Busque por isso. Tenha humildade e haja com ousadia, porque existem pessoas esperando o seu dom, esperando você se manifestar. Porque nós somos como Cristo nessa terra, somos como Cristo, e nós somos o próprio sinal de Deus nessa geração. Porque Deus escolheu precisar do homem para cumprir a sua missão aqui na terra. Deus abençoe você. Ouça esse vídeo mais vezes, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo. Se você ainda não curtiu, deixa aqui o seu comentário. Compartilha com alguém no grupo do WhatsApp, com alguém, se esse vídeo te abençoou. Deus te abençoe.